O primeiro porta-aviões Yorktown lutou a batalha naval mais importante da guerra, vastamente suplantado em número pela Marinha Imperial. Depois que o primeiro afundou, um segundo Yorktown assumiu o posto para lutar no Pacífico. É preciso um certo tipo de navio, um certo tipo de homem para enfrentar bombas, torpedos e kamikazes, dia após dia, e ainda voltar para vencer. Naves heróicas, o USS Yorktown. Em 6 de junho de 1942, Yahachi Tanabe, comandante do submarino I-168 da Marinha Imperial, perseguia um porta-aviões americano avariado, o USS Yorktown. Ele queria se vingar dos danos infligidos pelo Yorktown e por seus porta-aviões irmãos sobre os japoneses na Batalha de Midway 2 dias antes. Tanabe lançou uma devastadora saraivada de 4 torpedos. Ao periscópio, ele estava a uma distância suficiente para observar as explosões atingirem o Yorktown. Ao ver seu navio ser destruído, Elliot Buckmaster, capitão do Yorktown, fez uma promessa aos tripulantes sobreviventes. Tudo bem, amigos. Arrumaremos outro navio e retornaremos. O primeiro porta-aviões Yorktown foi criado devido a 2 causas: a Grande Depressão Americana e o fascismo. O presidente Franklin Delano Roosevelt enfrentou as 2 ameaças com uma só tacada. Como parte da Lei de Restabelecimento Industrial Nacional, 238 milhões de dólares foram destinados para construir navios da Marinha. 38 milhões eram para 2 porta-aviões, o Yorktown e o Enterprise. O processo de construção teve início no Newport News. Sendo o líder da classe, o Yorktown foi construído primeiro. A esposa do presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, foi escolhida para batizar o navio. O Yorktown partiu em 4 de abril de 1936. Nomeado de CV-5, quinto de uma nova força de porta-aviões dos Estados Unidos, ele foi projetado para incorporar todas as experiências e lições aprendidas nas operações dos primeiros 4 porta-aviões. Com 19.800 toneladas, o Yorktown pesava quase 2/3 do calado da futura classe Essex. Seus 250 metros de comprimento acomodavam 80 aeronaves entre esquadrões de caças, torpedeiros e bombardeiros de mergulho. A velocidade de 60 km por hora do Yorktown permitia competir com submarinos e liderar batalhas marítimas velozes. Sua capacidade de tripulação de 2.217 homens em tempo de paz aumentava para quase 3.000 na guerra. No final dos anos 30, o Yorktown atuou em inúmeros exercícios militares. O propósito era trabalhar novas táticas para porta-aviões que até hoje são necessárias para a formação da linha de frente. Neste período, havia uma operação fotográfica e o Enterprise, o Yorktown, o Ranger e o Lexington estavam em formação. Tudo o que faziam era retornar à base depois de um exercício de frota. Mas essas fotos influenciaram alguns dos aviadores japoneses navais, fazendo-os pensar em combinar porta-aviões como uma força de ataque independente, em vez de ter os porta-aviões lá para defender a formação de batalha dos couraçados, como ainda era prática das marinhas britânica e americana.
Quando Hitler invadiu o norte da Europa na primavera de 1940, o Yorktown foi transferido para o Atlântico para se unir ao grupo de patrulha neutra. Os aviões que dele partiam caçavam submarinos e aviões invasores e alertavam os comboios britânicos, mas não atacavam os alemães. Enquanto passava por manutenções em Norfolk, Virgínia, o Yorktown recebeu a notícia de que a principal frota de batalha dos Estados Unidos havia sido aniquilada em Pearl Harbor. O Yorktown tomou rapidamente o Canal do Panamá e se uniu ao Lexington, Enterprise e Saratoga, que já estavam no Pacífico. As ordens de Washington do almirante King eram, primeiro, que precisávamos usar porta-aviões, precisávamos mantê-los ocupados, segundo, precisávamos manter os japoneses desprevenidos e, terceiro, precisávamos levantar o moral. 12 de fevereiro de 1942, Ilhas Marshall. Para executar a tarefa, o Yorktown e seus navios irmãos realizaram pequenos ataques a Marshall e Gilbert, as ilhas ocupadas pelos japoneses. Eles tanto causaram poucos danos como também sofreram poucos danos, pois os japoneses ainda não haviam estabelecido defesas importantes. Mas os agrupamentos aéreos do Yorktown logo descobriram que alguns de seus melhores aviões eram inferiores às aeronaves de primeira linha inimigas. O caça mais veloz da Marinha, o Wildcat, teve problemas para alcançar os bombardeiros de mergulho e os torpedeiros japoneses, sem falar no veloz caça-zero. No início de maio de 1942, os japoneses aceleraram para consolidar sua série de conquistas. Eles enviaram uma força de invasão pelo Mar de Coral visando ao porto de Moresby, a última fortaleza dos aliados na Nova Guiné. Alertada por códigos decifrados, a Marinha Americana foi interceptar a invasão. A força americana de 2 porta-aviões, o Yorktown e o Lexington, estava protegida por 8 cruzadores e 13 destroyers. Era preciso impedir a força de invasão inimiga de 3 porta-aviões, 8 cruzadores e 15 destroyers. Primeiro havia o agrupamento de invasão com os transportes para levar a força de ataque ao porto Moresby, e estavam protegidos por um porta-aviões leve, o Shorro. Depois havia uma força de ataque composta de 2 porta-aviões pesados, o Shokaku e o Zuikaku, algozes de Pearl Harbor. O Yorktown era a nau capitânia do contra-almirante Frank Jack Fletcher. Ele conduziu o porta-aviões para a sua primeira batalha importante. Em 4 de maio de 1942, os aviões do Yorktown localizaram navios japoneses em Tulagi e afundaram o destroyer Kikuzuki e 3 caça-minas. Mas as forças principais não haviam feito contato. Um estava procurando o outro no dia 5 e os 2 lados ficaram surpresos de não terem se encontrado no dia 6. Mas no dia 7 se encontraram. Os aviões japoneses vinham na direção dos nossos navios. Os nossos aviões iam na direção dos navios japoneses. Eles sobrevoavam em grande altitude e as 2 frotas podiam ser vistas. Apesar das frotas americana e japonesa não terem se visto no dia 7 de maio, ambas estavam vulneráveis aos ataques dos esquadrões aéreos inimigos. Os pilotos americanos atacaram primeiro. Os aviões do Yorktown e do Lexington atacaram e afundaram o porta-aviões inimigo Shorro. O primeiro-tenente R.E. Dixon enviou uma mensagem de rádio que se tornaria histórica. Eliminamos um porta-aviões. Os pilotos americanos conseguiram lançar algumas bombas no convés do Shokaku. Isso o colocou fora de ação.
No dia seguinte, 8 de maio, aviões dos porta-aviões japoneses localizaram o Lexington e o Yorktown. Eles se movimentavam muito próximos, mas não de maneira que a patrulha de combate aéreo pudesse dar cobertura aos dois lados. De fato, ainda tentávamos operar naquela hora com 18 caças como complemento normal a bordo de um porta-aviões americano, e era muito pouco. O capitão Elliot Buckmaster habilmente utilizou a velocidade e agilidade do Yorktown para reduzir seu perfil de alvo, virando o navio de 250 metros do costado para a popa, a fim de se aproximar dos torpedos aéreos. Mais de meia dúzia de torpedos japoneses e o mesmo tanto de bombas foram lançados sobre o alvo. Mas o Lexington, maior e mais antigo, não conseguiu manobrar como o novo e mais ágil Yorktown. E o Lady Lex pagou o preço. O Lexington foi atingido por um total de 5 bombas e torpedos. Ele estava condenado. Explosões e incêndios internos causados por vapores de gasolina por fim destruíram o Lexington. O Yorktown continuou lutando sozinho. O Yorktown foi atingido por uma bomba no convés de voo e que explodiu no 4º andar inferior. Mas o dano foi mínimo. O Yorktown sofreu estragos internos, mas nada vital. Mas uma bomba caiu muito perto do Yorktown e abriu seu casco. Em última análise, o que temos é uma vitória tática para os japoneses. Eles afundaram um importante porta-aviões da nossa frota e só perderam um porta-aviões leve. Mas por não terem cobertura aérea suficiente, eles tiveram de adiar. Essa é a palavra usada pelos japoneses. Não desistir, mas adiar a invasão do porto Moresby. Eles deram a volta e voltaram às suas bases. O Yorktown estava danificado. Recebeu ordens para voltar a Pearl e, em todo o caminho de volta, deixou um rastro de óleo. Na mesma época, Nimitz enviou ordens para o Enterprise e o Hornet voltarem a Pearl Harbor o mais rápido possível. Eles sabiam que os japoneses estavam vindo, tinham decifrado o código, sabiam que haveria um grande ataque contra Midway. O almirante Nimitz enviou todo o avião disponível que podia encontrar a Midway para aumentar as forças que já estavam lá. Mas a sua maior dúvida era se o danificado Yorktown poderia ser reparado a tempo de ir para a batalha ou não. Todos sabiam que as semanas necessárias para o reparo não seriam resumidas em 3 dias. Mas Nimitz mandou seguir com as ordens. Sob o controle de Chester Nimitz, comandante da Frota do Pacífico, a equipe de reparos trabalhou sem parar nos primeiros dias de junho de 1942 para que o Yorktown, danificado em batalha, pudesse enfrentar o avanço japonês em Midway. Nimitz não perdia tempo. Disse ao pessoal para reparar o navio. Disse que sabia que era um serviço de 2 meses, mas que tinham 3 dias. Ele disse: quero esse navio de volta em 3 dias. Recebemos ordens de que, se pudesse fazer remendos, era para fazer remendos com tampão de carvalho. Se não pudesse remendar os buracos, era para fechar com solda. Quando o Yorktown partiu do porto em direção de Midway, ainda estavam trabalhando nele. Para garantir o sucesso da invasão, os japoneses decidiram que deveriam primeiro eliminar a ameaça dos aviões com base em solo. 5 de junho de 1942, Midway.
Mas um primeiro ataque de seus porta-aviões contra as instalações aéreas de Midway foi hostilizado pelas defesas da ilha o bastante para a missão não ser completada. Os comandantes imperiais ordenaram aos porta-aviões que preparassem um segundo ataque. Enquanto aguardavam a aproximação dos japoneses em mar aberto ao norte de Midway, os pilotos do Yorktown recebiam instruções diretas. Se apenas 3 dos 12 esquadrões aéreos sobreviverem no lançamento de torpedos, vocês cumpriram sua missão. Os aviões torpedeiros enfrentariam grandes dificuldades. Os pilotos deveriam usar técnicas de lançamento suicida porque os torpedos, grosseiramente fabricados, frequentemente não funcionavam. Eles tinham que diminuir para 145 km por hora e praticamente ficar a 33 metros da água para lançar o torpedo. Se lançassem com maior altitude ou maior velocidade, o torpedo desintegraria ao atingir a água. Os aviões torpedeiros do Hornet foram primeiro. Eles encontraram a frota japonesa. Havia 15 TBDs. Eles entraram em formação para atacar os porta-aviões japoneses. É claro que os Zeros caíram em cima deles. Eles derrubaram todos os 15 torpedeiros do Hornet. O torpedo 8 foi destruído. Então chegaram os torpedeiros do Enterprise, 14 deles. Eles caíram na mesma situação, só 4 deles voltariam para o Enterprise. Havia 12 TBDs que vieram do ataque do Yorktown. 10 deles foram derrubados. Mas assim que os últimos torpedeiros bateram em retirada, os bombardeiros de mergulho do Yorktown chegaram. Um esquadrão estava chegando do Yorktown. Ele alcançou o porta-aviões Soryu. Todos os 4 desses porta-aviões japoneses eram veteranos de Pearl Harbor. Eles atacaram o Soryu e em questão de segundos ele estava queimando de ponta a ponta. Não ficou nenhum caça japonês. Todos estavam atrás dos TBDs. Na mesma hora, os SBDs do Enterprise chegaram. Um esquadrão destruiu o Akagi, que era a nau capitânia em Pearl Harbor e em Midway. Os outros jogaram bombas no Kaga. O Hiryu, o 4º porta-aviões, ficou para trás. Ele foi avistado por alguns pilotos, mas como estava longe dos outros 3, não foi atacado. Os aviões do Yorktown deram a volta e retornaram. Eles mal tinham chegado quando os aviões do Hiryu chegaram. Alguns dos pilotos americanos que sobreviveram à batalha acharam que pelo menos 1 ou 2 aviões japoneses os seguiram de volta até o Yorktown. O Yorktown foi atacado. Foi atingido por 3 bombas. Nenhuma delas teria ameaçado a vida do navio, mas a que caiu próxima à chaminé atingiu as caldeiras. O navio ficou parado na água. A equipe de controle de danos fez o navio se mover em 1 hora, mas uma outra esquadrilha de torpedeiros do Hiryu chegou em ataque. Dois deles lançaram torpedos. Eles atingiram o navio no meio. O Yorktown tinha as caldeiras e os motores bem no centro. Se um torpedo atinge exatamente esse local, você perde força. Se você não tem força, não pode combater o fogo, não pode expelir água do navio. Abrir buracos grandes o bastante para afundar o navio não é o problema. O problema é onde somos atingidos. O Yorktown estava condenado. O oficial comandante deu ordens para abandonar o navio.
Descemos ao mar pelas cordas lançadas nas laterais. Éramos um pontinho naquela imensidão. O Pacífico é muito grande. É como a antiga oração dos marinheiros. Senhor, o oceano é tão grande e o meu barco é tão pequeno. Senhor, tenha misericórdia de nós. As últimas horas da Batalha de Midway pareciam ter ido bem. Em 4 de junho, 24 bombardeiros de mergulho SBD, 14 pilotados por refugiados do Yorktown, decolaram do Enterprise para localizar o evasivo Hiryu, o último porta-aviões japonês. Eles o encontraram e o deixaram em chamas e condenado. 5 de junho de 1942, Ilha de Midway. O Yorktown continuava adernando no dia seguinte. Eles decidiram enviar uma equipe de reparos e conseguiram fazer um pequeno progresso. Enquanto a equipe de reparos de 29 oficiais e 141 homens lutavam para salvar o Yorktown, um desastre se anunciava a poucas centenas de metros. O comandante Tanabe passou o seu I-168 pelos 4 destroyers, observando o porta-aviões adernado. A uma distância de 1.200 metros, ele lançou suas 4 ogivas de 200 quilos contra o Yorktown. Apesar de o torpedo ter deixado um rastro marcando a sua posição para os destroyers americanos, Tanabe arriscou-se posicionando no alcance de periscópio só pela emoção de ver seu torpedo atingir o alvo. A primeira ogiva atingiu a proa do Yorktown. A segunda atingiu o destroyer Heyman, que estava ao lado do Yorktown, e as outras 2 atingiram a lateral do Yorktown. O Heyman afundou rapidamente. E não houve tempo de proteger as bombas de profundidade que ficavam na popa de todos os destroyers. A explosão debaixo da água matou os tripulantes do Heyman, que estavam na água, e também alguns do Yorktown, que foram lançados ao mar. No dia seguinte, ao nascer do sol, era óbvio que o Yorktown estava afundando. Sua tripulação, a bordo de destroyers e cruzadores ainda na área, entrou em formação e o saudaram. Ele afundou, se foi. Naquele momento, eu pensei, isso está mesmo acontecendo? Este sou eu mesmo aqui? Imagino que eu tinha companhia com o que eu estava sentindo e vivenciando. Os japoneses, sem nenhum porta-aviões da força de ataque, não tiveram outra opção senão dar a volta e ir embora. E a Batalha de Midway terminou no dia 7 de junho de 42. O comandante Tanabe mais tarde escreveria sobre o desastre em Midway. Ter afundado o USS Yorktown foi uma vingança pequena diante daquela perda. O USS Yorktown ficou no fundo do oceano próximo a Midway. Os japoneses partiram sem saber que o grande nome já havia renascido. Seu nome foi dado a um dos 4 porta-aviões da nova classe Essex, já em construção no estaleiro de Newport News em meados de 1942. Construído sob o nome de USS Bonhomme Richard, o CV-10 depois herdou o nome do Yorktown. Em 21 de janeiro de 1943, Eleanor Roosevelt batizou o segundo Yorktown, a exemplo do que fez com o primeiro.
O novo Yorktown era 7.000 toneladas mais pesado e 18 metros mais comprido do que o primeiro. Seu convés de voo era 3 metros mais largo. Apesar do convés maior, o aumento do tamanho e peso dos aviões manteve a capacidade de manobra em torno dos 90. Mas a sua autonomia, a 28 km por hora, aumentou de 19 para 24.100 km, tornando-o uma arma importante no Pacífico. A mudança mais espetacular no CV-10 foi o seu novo comandante. O capitão Joseph James Clark, cujo apelido era Joko, era um verdadeiro visionário. Ele era um marinheiro da velha guarda, um índio Cherokee da 8ª geração, mancava e tinha muita atitude. Ele era um verdadeiro lutador. Era um orgulho ir a bordo com ele. Ele nos disse que estávamos indo para lá não para defender, para atacar. E foi o que fizemos. O armamento antiaéreo do CV-10 refletia o grande respeito pelos aviões inimigos. Ele agora possuía 12 canhões 127 mm de dupla finalidade, incluindo 4 com duplas torres e 4 simples. A bateria antiaérea continha canhões duplos de tiro rápido de 40 mm e metralhadoras Oerlikon simples de 20 mm. O Yorktown entrou em serviço transportando 5 esquadrões completos. Havia espaço extra no convés hangar superior para 20 aviões de reserva para repor perdas. A maior novidade do Yorktown foi a chegada do caça F-6F Hellcat Grumman. Agora, no lugar do Wildcat, tínhamos o Hellcat, fabricado pela mesma empresa, Grumman. Era tudo diferente. Era maior, era mais veloz. A autonomia tinha aumentado. Agora tínhamos 6 metralhadoras com 400 tiros cada. O Wildcat terminou a guerra à razão de 7 abates por 1. O Hellcat terminou com 19 por 1. Parte disso foi o fato de ser um avião melhor. Mas também porque o Wildcat lutou contra a mata dos pilotos japoneses. Já o Hellcat não lutou. Em 22 de agosto de 1943, o novo Yorktown juntou-se a uma forte força-tarefa próximo a Pearl Harbor para dar início à ofensiva americana no Pacífico. O Yorktown seria o centro de uma campanha cuidadosamente planejada. Os ataques do passado foram para erguer o moral e desequilibrar os japoneses. Mas agora, de novembro de 1943 até o fim da guerra, os Estados Unidos iriam determinar por onde seria preciso cruzar o Pacífico para conquistar bases e chegar ao Japão. Apaguem esse fogo. Vocês não vão me fazer perder o navio. Capitão Joko para sua tripulação em novembro de 1943. 19 de novembro de 1943, Ilha de Tarawa. Em 19 de novembro, o Yorktown ajudou a preparar terreno para o desembarque de tropas de ataque em Tarawa. Mas o retorno de um avião provocou caos no convés de voo. Ele acelerou e foi o suficiente para... Ele bateu em cima do piloto que tinha acabado de passar pela barreira. E depois houve aquele grande incêndio. Dava para ouvir a voz de Joko. Apaguem esse maldito fogo! Eu não vou perder esse navio! Vão para lá, seus miseráveis desgraçados! Tínhamos medo dele, então fomos até lá. E foi justamente isso que salvou o navio. 2 de fevereiro de 1944, Atoll Truck. No início de fevereiro, o Yorktown partiu como nau capitânia de 3 grupos de porta-aviões para atacar o Atoll Truck nas Ilhas Carolinas.
Ele seguiu à frente, localizando cargueiros e navios de guerra no lago e destruindo quase 275 aviões em terra e no ar. Os alvos mais difíceis não causavam nenhum medo especial. Podia ser Kwajalein, podia ser Saipan, ou Marcos, ou Wake. Não fazia diferença. Era assim. Vocês vão para lá, terão de fazer isto, e este aqui é o alvo. Era só isso. Tinha que nos ver em operação. Quando operávamos ao lado de outro porta-aviões, rapidamente nossos aviões chegavam, eram enganchados e desenganchados, taxiados para depois da barreira. Éramos bem mais eficientes. Em 30 de abril, os porta-aviões voltaram para atacar Truk de novo, só para garantir que estivesse totalmente neutralizado. Depois, toda a movimentação dali seria a preparação para a invasão das Marianas. O Yorktown e seus porta-aviões irmãos seguiram para a linha de frente, enquanto os japoneses se preparavam para a batalha final. Quando a invasão às Ilhas Marianas teve início em Saipan em junho de 1944, o Yorktown se preparou para um grande ataque à frota japonesa por terra e por ar. O plano dos japoneses era realizar ataques aéreos a 9 porta-aviões a uma distância grande o bastante para não serem alcançados pelos americanos e em seguida desembarcar em Guam e se rearmar para novos ataques por terra. Mas parte do plano americano era manter aviões sobre Guam. Quando os aviões dos porta-aviões japoneses tentassem pousar, eles seriam abatidos nessa tentativa, e o plano funcionou exatamente assim. Aviões do Yorktown e de outros porta-aviões, claramente superiores com o dobro de número de naves e pilotos mais bem treinados, massacraram os atacantes japoneses. A fuzilaria foi tão boa, até mesmo sobre Guam, que os pilotos dos Hellcats baixaram os trens de pouso, os flaps, tentando diminuir a velocidade o suficiente para obter boa mira. Os japoneses tinham 439 aviões a bordo dos 9 porta-aviões. Eles voltaram ao Japão com cerca de 20 aviões. Antes das 16 horas, os aviões rearmados do Yorktown decolaram sob ordens de Michener para atacar a frota japonesa em retirada. Os pilotos sabiam pelas instruções que a escuridão e a grande distância tornariam arriscada a segurança do retorno. Recebemos a ordem de partida. Devia ser toda a frota. Nós tínhamos uns 200 aviões. Com os tanques de combustível pela metade, os primeiros aviões localizaram seus alvos e mergulharam para o ataque. Era uma muralha de fogo. Pensei que iríamos morrer. Os bombardeiros de mergulho desceram verticalmente. Tínhamos que lançar as bombas a 60 metros de altitude. Havia 3 alvos enfileirados em nossa direção. Desci o mais baixo possível, sem correr o risco de bater na água. Os aviões do Yorktown ajudaram a destruir o porta-aviões Zuikaku e o submarino americano afundou o Shokaku. Até que chegou a hora da longa viagem de volta no escuro e com pouco combustível até o Yorktown e outros porta-aviões. Ao longo do caminho de volta, chegavam chamados de pilotos perdidos caindo no mar. No caminho de volta deles, podíamos ouvi-los porque eles abriram os canais para os alto-falantes. Estou ficando sem gasolina. Avisem, por favor. Não conseguimos encontrar vocês. Só tenho combustível para mais 5 minutos. Aqui é Fox 41. Latitude e longitude. E ele se foi. Eles mergulharam na água, no escuro.
Em todo o caminho de volta, ficávamos imaginando se estávamos muito longe, quanto combustível ainda restava, quantas pessoas não iriam chegar. Rezávamos para eles encontrarem o navio. Sabíamos o que eles estavam passando naquela escuridão. E nós os conhecíamos pessoalmente. E sofríamos. Não se acendem luzes no mar por medo dos submarinos. Mas o almirante Mitcher mandou acender todas as luzes, mandou cada navio da frota acender suas luzes. E todas as luzes acenderam de uma vez, parecia a Broadway. Então, a 80 quilômetros de distância, eles viram as luzes. Se não fosse isso, centenas de pilotos teriam sido perdidos. Eu não sei se finalmente pousei na água ou se o motor tinha morrido, mas de repente tudo ficou silencioso e eu estava sobre a água. Dos 11 aviões do Yorktown que pousaram na água, 25 pilotos e tripulantes foram recolhidos pelos botes. O Yorktown recolheu mais 14 aviões de outros porta-aviões em seu convés de voo. De julho a agosto de 1945, o Yorktown combateu em forças-tarefa fechando o cerco contra o inimigo nas Filipinas, Indochina Francesa, China, Formosa e Iwo Jima. Quando o Yorktown passou a realizar ataques em solo japonês, uma nova ameaça surgiu. Quando bombardeávamos Tóquio, os kamikazes apareciam toda hora. Nos primeiros 30 dias, fomos atacados em 26, 28 dias. Durante toda a tarde, fomos atacados por caças. De repente, um avião parou. O piloto apontou para o céu e avistamos um avião kamikaze voando em direção do convés de voo. Em 18 de março de 1945, na costa de Kyushu, o Yorktown foi atingido por uma bomba na ponte de sinalização a este bordo. 5 homens morreram e 18 ficaram feridos. Mas o buraco de 5 metros no casco não o pôs fora de ação. Então, na costa de Okinawa, os rádios do Yorktown captaram notícias de uma ameaça desesperadora vinda do mar. Os japoneses estavam enviando uma força com seu último supercouraçado contra a frota americana. O Yamato atacaria mais uma vez, desta vez como um kamikaze. Ele tentaria chegar nas praias de Okinawa, encalhar e lutar até o fim. O Yorktown e todos os 58 porta-aviões da Força-Tarefa sabiam que os canhões de 460 milímetros do Yamato poderiam atacar de mais de 40 quilômetros de distância. Era preciso impedir o avanço do gigante antes que ele chegasse à cabeça de ponte. O Yorktown seguiu a toda velocidade para lançar seu torpedo e bombardeiros de mergulho em uma interceptação de suma importância. Repleta de botes e equipamentos de apoio às tropas americanas de desembarque, a cabeça de ponte em Okinawa era o alvo do maior couraçado do mundo. Trata-se do INS Yamato. Seus canhões de 460 milímetros eram os mais poderosos já vistos em um navio de guerra. O enorme couraçado, com uma escolta de um cruzador e 8 destroyers, foi rastreado e localizado. Os pilotos do Yorktown estavam entre os primeiros a mergulhar para metralhar, bombardear e lançar torpedos. Antes de começarmos o mergulho, eles atiraram em nós. E o navio ficou iluminado de ponta a ponta com os clarões dos explosivos. Realmente, eu nunca vi nada parecido com aquilo em toda a minha vida.
Você não lançava de muito alto, porque podia não funcionar direito na água. E também porque o torpedo podia não alcançar ou não estar armado quando atingisse o alvo. O Yamato afundou sob uma tempestade de bombas e torpedos. Muitos dos aviões do Yorktown já estavam próximos de Okinawa. Um cruzador e 4 destroyers também afundaram. Durante quase todo o mês de julho e início de agosto, o Yorktown passou os dias atacando alvos em cidades do Japão, entre elas Tóquio, enquanto a guerra se aproximava do fim. Era o último dia da guerra. Os bombardeiros que enviamos para atacar Tóquio ficaram sabendo antes de chegar lá que a guerra tinha acabado. Então jogaram suas bombas no mar e voltaram para o navio. E havia 4 caças dando cobertura a eles. Eles foram atacados por 25 a 30 caças japoneses. Todos os 4 foram abatidos. Os aviões pousaram e descobriram que 4 caças foram abatidos. Os pilotos de caças ficaram furiosos e começaram a manobrar seus aviões. Iam atrás deles sem ordens do comando e tiveram de descer de seus aviões. Eu fiquei no convés chorando. Eu disse, por que isso depois da guerra acabar? Os 4 pilotos foram mortos e fomos atacados depois que tudo tinha acabado. O Yorktown ficou no mar oferecendo segurança até a rendição formal em 2 de setembro de 1945. Naquela que seria chamada Operação Tapete Mágico, o Yorktown dispôs de sua enorme capacidade de carga para transportar 10.000 soldados e fuzileiros de volta do Pacífico em 2 viagens separadas. Em 31 de outubro de 1945, o Yorktown chegou em São Francisco depois de uma longa guerra. A nossa maior emoção foi ver o Bem-vindos de volta. E as pessoas na ponte Golden Gate, havia mulheres lá em cima, estavam buzinando, as moças acenavam para nós. Não conseguimos nos conter com tanta atenção. Estávamos muito gratos. Havia milhares de pessoas lá, elas estavam felizes, nós estávamos felizes. Houve muito choro e abraços e gritos. Foi um momento de muita alegria. O Yorktown serviu aos Estados Unidos durante mais de 1/4 de século. Houve importantes modificações em 1955, como um convés de voo em ângulo e equipamento eletrônico modernizado para atender à demanda da guerra na era a jato. No início de 1963, o navio realizou operações especiais no Vietnã, conduzindo patrulhas anti-submarinos. Após um breve retorno ao serviço no Atlântico, o Yorktown foi dispensado pela Marinha em 1º de junho de 1973, quase 30 anos depois de entrar na Segunda Guerra Mundial. O Yorktown tem lugar permanente como o primeiro navio preservado no Museu Naval e Marítimo no Patriots Point, no porto de Charleston, Carolina do Sul. Ele está aberto à visitação o ano todo e nunca podemos esquecer dos homens que o tornaram grandioso.